Mesmo no país mais seguro do mundo, alguma coisa ruim pode acontecer. O caso de hoje aconteceu na Suíça em 21 de dezembro de 2015. Sexta estranha com gente esquisita. Xiii, barulho de reforma. Então vamos colocar a musiquinha de Natal por cima, tá? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, meus amores, eu sou a Thaisori e nós estamos aqui para contar um caso criminal acontecido perto do Natal. Dessa vez eu queria agradecer a algumas pessoas também. Bom, eu queria agradecer pela presença aqui no canal da Suelen Tavares, da Sheila Polana, Cirlei Welliger, Vanilde Nascimento de Oliveira. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Todas elas assistem aqui o canal e moram na Suíça. E eu queria agradecer, claro, a pessoa que me deixou esse caso de sugestão, Yugi Juig. Muito obrigada. Eu sei que eu falei pra você que eu já estava fazendo o roteiro já há alguns meses, só que eu sempre procurava pra ver se achava coisas novas, né? A gente não acha tanta coisa nova na internet. Como você disse, você lê um livro, eu não tenho acesso a esse livro, não é nenhuma língua que eu fale. Então, com certeza, o que você sabe através dos livros é muito mais do que eu vou falar aqui, tá? Porém, muito obrigada por esse caso que eu não tinha ouvido falar. E é um caso, gente, que aconteceu na Suíça. Então, vamos falar hoje de um caso para a semana do Natal e também para aquela minha playlist da Copa. Se você não sabe, eu comecei a montar, esse vai ser o terceiro caso, uma playlist falando de crimes, né, de casos reais, porém que aconteceram em algum dos países dessa última Copa, tá? Então, vou deixar linkado aí em algum lugar para vocês terem acesso a ela também. Então, vamos lá, porque hoje é o caso que aterrorizou a Suíça, conhecido como o caso da besta de Rapperswil. Pronto, árvore de Natal desligada aqui. Vamos falar um pouquinho da Suíça. A Suíça é um país localizado na Europa Central. E quando eu li isso daqui, gente, eu fiquei muito feliz, né? Eu até pensei, puxa, poderia ser o Brasil, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Olha, a Suíça é uma das nações mais desenvolvidas e industrializadas de todo o mundo. A Suíça, historicamente, adotou uma visão pacífica frente aos conflitos mundiais. A população suíça desfruta de um elevado padrão de vida. O território suíço conta com belas paisagens, com destaque para as montanhas nevadas. O turismo é uma das principais atividades econômicas do país. São quase 9 milhões de habitantes e são 26 cantões, que eu entendo que, traduzindo aqui pra gente, seria como se fossem os nossos estados. Só que lá, cada cantão, ele é bem independente, sabe? Ele tem suas próprias leis e funciona super bem. A democracia de cada um é super legal. Então, falando de curiosidade sobre a Suíça, o domingo é um dia sagrado, então quase você não encontra um local de comércio aberto. Me fala aí quem mora na Suíça se isso é verdade ou não. As cidades suíças, elas contam com diversas fontes que oferecem água potável gratuita e de qualidade, tanto para os moradores quanto para os turistas. A Suíça possui uma grande tradição na fabricação de chocolate. Há cerca, gente, de 7 mil lagos na Suíça e são eles que fornecem a água potável para todo o país. Esse país faz fronteira com a Alemanha, com a Áustria, com a França e com a Itália. E olha só que legal, segundo uma pesquisa de um instituto dos Estados Unidos, a Suíça foi considerado o país mais seguro para se viver em 2021. Gente, que legal. Então, para você que mora na Suíça, maravilha, né? Espero que todos nós um dia consigamos morar em um local assim bem seguro também. Vamos torcer primeiro, né, para que a criminalidade diminua. Bom, então dentro da Suíça existe uma cidade chamada Rapperswil. É uma cidade pequena com 5 mil habitantes. É muito bonita e atrativa. Bom, em uma dessas casas morava Carla Schauer, de 48 anos de idade. Ela era uma mulher muito bonita, sempre muito alegre, sempre sorrindo, sempre com uma palavra, sabe, de felicidade para as outras pessoas. E ela tinha muito orgulho dos seus 2 filhos. Ela era também muito vaidosa e nunca saía de casa sem maquiagem. O seu filho mais velho era Dion, de 19 anos de idade. Ele era bem comunicativo, amigo de todo
todo mundo, amava jogos e esportes. Ele namorava uma moça bem bonita chamada Simona, de 21 anos de idade, que ela fazia parte da igreja metodista. E o caçula da Carla se chamava David, tinha 13 anos de idade e era um menino assim muito alegre, muito sorridente e considerado super doce. Ele era bem próximo da mãe e do irmão. Carla havia se divorciado e olha só, ela tinha um cachorrinho que ela amava, um cachorrinho chamado Tilly. E nesses passeios de levar cachorro para passear, ela acabou reencontrando um namorado da juventude chamado George. E aí os cães reaproximaram eles voltaram a namorar e eles estavam morando juntos desde 2013. Eles estavam construindo uma casa para morarem juntos e essa casa ficaria pronta no ano seguinte, em 2016. Além, claro, dos cachorros da Carla, iriam os filhos dela também, que ele aceitava assim como se fossem filhos dele. Carla confiava tanto na cidade que ela morava que ela saía e não trancava a porta. Bom, dia 21 de dezembro de 2015, George saiu para trabalhar cedo, isso era numa segunda-feira, e faltava só alguns dias ali para o Natal. Além da Carla e dos filhos, a Simona, a namorada do filho dela mais velho, estava lá na casa também. Em 1998, o pai da Simona teve uma morte assim repentina e inesperada. Ela tinha um irmão e uma irmã também, e a morte do pai fez com que os irmãos ficassem muito unidos e junto com a mãe, né? Afinal, eram só eles agora na família. Tanto que o irmão dizia que os três se chamavam de os Três Mosqueteiros. Simona era muito sorridente e muito engraçada. Os pais da Carla eram vivos e moravam ali perto na cidade também. Naquele dia 21, eles pegaram os presentes que iam dar de Natal e começaram a caminhar até a casa da família. Só que antes de chegarem lá, eles foram impedidos, porque um vizinho da Carla percebeu que a casa dela estava pegando fogo. Ele então ligou para os bombeiros. Os bombeiros chegaram lá e infelizmente verificaram que as 4 pessoas que estavam lá dentro tinham falecido. Só que assim, foram verificar que a causa da morte dos 4 não tinha sido por causa do incêndio. Eles tinham recebido golpes de faca no corpo, principalmente no pescoço. Então sim, aquilo tinha sido intencional e o fogo tinha sido para esconder provas. O primeiro suspeito é sempre o marido, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, né? Então, nesse caso, não ia ser diferente, então todo mundo foi para cima do George. Ele pensou, quando ele foi levado lá para a delegacia, que a conversa seria considerando ele também como uma pessoa que perdeu a família inteira, né? Ele tinha reencontrado o amor da infância dele e ele ia construir uma vida com ela. E aí, conforme perguntaram tudo da vida dele, começaram a ser agressivo, ele pensou, não, estou sendo tratado como suspeito. George era bancário numa agência local e ele teve o trabalho dele revistado, olharam centímetro por centímetro de onde ele trabalhava, revistar o carro, revistar o celular, e dali então ele começou a ser monitorado 24 horas por dia. Era algo nítido, era algo que ele percebia que ninguém escondia. A polícia também deu uma olhada na mão dele, nas unhas, para verificar se não tinha resquício de alguma fuligem. É claro que é o papel da polícia, ela tem que investigar mesmo, ela tem que, né, buscar todas as pistas. Só que o George disse que quando ele percebeu que ele foi tratado, que ele era tratado como suspeito, né, o mundo dele caiu, ele queria morrer ali, porque ele jamais iria fazer isso com as pessoas que ele amava. E aí ele também sentiu também uma falta, né, da polícia, não da parte investigativa que tinha que fazer realmente o que estava fazendo, mas de repente um apoio, um outro setor que chegasse também para apoiar a família das vítimas. Então algumas informações começaram a surgir. Por exemplo, a Carla tinha um amigo e esse amigo todo dia passava cedo na casa dela para buscar o Tilly, o cachorrinho, para levar para passear. Naquele dia ele fez a mesma coisa, só que quando a Carla atendeu a porta, ela estava assim com muita pressa, entregou rapidamente o cachorro parecia estar nervoso, estar irritado. Ele viu a Carla sem maquiagem, ela não é acostumada a ficar sem maquiagem, como eu já disse, e ele até ia perguntar alguma coisa, só que ele não quis ser invasivo e resolveu não perguntar. E no dia anterior, o filho mais velho, o Dion, ele tinha combinado com outros amigos a já sair, né, a participar, né, de encontros e tal logo cedo. Provavelmente ele ia fazer algum esporte. Só que conforme
ele não chegou no encontro, no combinado, começaram a entrar em contato com ele e ele não respondeu. E isso não seria de praxe dele. Além dos corpos estarem com golpes de faca, eles estavam todos amarrados com a braçadeira, né? Estavam com os braços amarrados atrás. E a polícia acreditava que poderia ser até 3 pessoas que tivessem feito aquilo, né? Afinal, 4 pessoas naquele estado, somente uma era uma criança. Eles tinham lá suas desconfianças. Bom, mas eles precisavam saber quem tinha feito aquilo e por que tinha feito aquilo. Com as investigações, eles encontraram dentro da casa impressões digitais e DNA que não era de ninguém que morava ali e de ninguém que frequentava ali. Então, óbvio, eles ficaram felizes e eles colocaram então esse DNA e essas digitais no sistema, só que não encontraram de quem era. Ou seja, a pessoa que fez isso não tinha ficha criminal na Suíça. Era alguém de ficha limpa, o que era mais aterrorizante, porque poderia ser qualquer pessoa. E aí outras informações foram aparecendo. Por exemplo, Carla foi visualizada através de câmeras de segurança naquela manhã por volta de 9h50 da manhã em uma agência bancária. Ela tirou 1.000 euros no caixa eletrônico e depois dali ela foi para uma outra agência que ela chegou lá às 10h10 da manhã e aí ela sacou 9.850 francos suíços. As duas imagens mostravam uma Carla ansiosa, com uma expressão de medo mesmo e que estava bem apressada. E detalhe, sem maquiagem. Bom, então a polícia já tinha um motivo, né? O motivo de terem feito aquilo com ela foi dinheiro. E aí muita gente então depois começou a aparecer, né, na internet a se perguntar por que ela não fez nada. Se ela foi em 2 agências bancárias, por que ela não pediu ajuda para alguém, né? Então mais pra frente eu vou falar alguma coisa que a gente vai ter essa resposta. Bom, já era então fevereiro de 2016, ninguém tinha pista de nada, sabe? Tava bem difícil mesmo. Então a polícia, ela colocou uma recompensa que é considerada a maior recompensa da história da Suíça para se obter alguma pista. A quantia por qualquer informação era 110.000 euros. Foram centenas de denúncias de pessoas querendo ajudar, de vizinhos, de conhecidos, só que infelizmente não chegou a lugar nenhum. A polícia de crime não solucionado, ela foi envolvida e ela montou então um perfil, um profiler do criminoso, de como seria então esse criminoso. Então vamos ver se que realmente o que eles disseram que seria vai bater mais lá na frente. Então eles disseram que se tratava de um homem de 15 a 35 anos de idade, era alguém bem integrado e bem visto na sociedade, era um criminoso solitário, ninguém ajudou ele a nada, ele fez tudo aquilo sozinho. E o aspecto financeiro, né, que a gente viu que a Carla tirou o dinheiro, não foi só ele, teve também um outro motivo além disso. Já tinham então passado 5 meses e nada, ninguém foi preso e parecia que não tinha pista. Os detetives, eles tiveram a ideia de procurar o IP, que é a identidade que cada computador tem, né? Procurar o IP das pessoas que procurar o nome ali da família da Carla, né? Ou por curiosidade, né? Enfim, deve ter tido muita procura, né? Óbvio, só que olha só, eles tiveram essa ideia de procurar o IP que estava procurando a Carla e a sua família antes do dia 21 de dezembro, antes do crime. E aí eles chegaram a um IP que era referente a um homem que morava ali somente a 500 metros da casa da Carla. E esse homem, ele era um treinador de futebol da Liga Infanto-Juvenil, de jovenzinhos de 13 anos de idade. Os policiais, então, começaram a investigar esse cara, né? E aí, o que eles perceberam rastreando o celular dele? Todo dia ele tinha a mesma rotina. Esse trabalho que ele tinha de treinador, na verdade, não era um trabalho mesmo, ele era um voluntário, e ele era, então, um homem desempregado. Então, todo dia ele levava os 2 cães dele para passear. Basicamente, ele fazia, assim, o mesmo trajeto, sempre no mesmo horário, sempre tinha essa rotina. Uma única vez ele falhou, exatamente no dia 21 de dezembro. Então, naquela manhã, além de ter falhado, não conseguiram rastrear ele. Por quê? Porque ele colocou o celular dele no modo avião. Então, sim, isso foi muito suspeito. Só que era um cara que não tinha ficha criminal, não se tinha assim, nenhuma prova concreta
discreta em cima dele, e eles perceberam então que esse homem, ele ia muito para uma cidade vizinha. Ele frequentava muito o Starbucks de lá. Então os policiais tiveram uma ótima ideia. Eles iam fazer um bloqueio policial e todo mundo assim que passasse por lá, eles iam parar, e realmente eles pararam esse homem e eles falaram que por averiguação ali de rotina, ele tinha que fazer um teste do bafômetro. E aí ele fez esse teste, então os policiais tinham o DNA dele. O DNA dele foi mandado para perícia e imaginem, adivinha o que aconteceu? Sim, batia com o DNA encontrado na casa da Carla. Eles descobriram isso, gente, dia 12 de maio de 2016. Eles demoraram 72 horas para prendê-lo, porque sempre iam procurar ele no Starbucks e durante as horas subsequentes ele não estava mais lá. Só que aí, finalmente, prenderam ele. Ele estava na Starbucks, tomando um café, com o computador ligado ali, como se ele estivesse trabalhando. Foi preso, recolheram todas as coisas dele. Junto com ele, gente, com o laptop, enfim, tinha uma sacola, uma mochila. E essa mochila continha coisas bem estranhas. Tinha algema, isqueiro, fita adesiva, par de luvas, aquelas abraçadeiras, e tinha também, gente, brinquedos de adultos, sabe? É suspeito. Então, Thomas Nick, de 33 anos de idade, havia sido preso. A polícia divulgou isso para imprensa e para toda a população. Agora vamos ver se bate então o perfil que a inteligência ali fez com realmente quem era o suspeito, né? Então sim, era do sexo masculino, tinha 33 anos, que batia assim com o que eles falaram, entre 15 e 35. Era um cara bem integrado na sociedade, afinal ninguém desconfiava dele, e ele inclusive era treinador de futebol. Ele fez isso sozinho, então era assim um criminoso solitário, e o aspecto financeiro não foi o único motivo, né? Na verdade, ele nem foi o mais importante. O motivo mais importante foi a obsessão que ele criou por um dos moradores. Thomas em nenhum momento tentou dizer que ele era inocente. Desde o primeiro momento que foi preso, ele disse sim que ele era culpado. Bom, a gente não tem muito histórico do Thomas, ele era uma pessoa normal, né? Ele, pelo menos, né, assim que todo mundo via, o pai dele morreu em 2011. Ele teve um ataque cardíaco e durante 20 minutos o próprio Thomas tentou ressuscitar o pai, só que infelizmente não conseguiu. E a partir daí, então, ele ficou muito mais próximo da mãe. Como só era ele e a mãe, e ele ia proteger a mãe, ia cuidar dela, ia ser um bom filho. O que ele disse é que desde quando ele era adolescente, ele começou a ter fantasias, né, a pensar assim coisas com garotos pré-adolescentes, de 12, 13 anos de idade. Sim, ele sabia que ele era homossexual, só que ele guardou isso pra ele não expôs isso, ele não foi atrás de relacionamentos, porque ele se considerava um conservador. Então, a partir disso, né, ele não poderia ter relacionamento com homens. Porém, as fantasias que ele tinha com meninos sempre afloraram e foram aumentando. Bom, ele tinha 33 anos de idade, ele morava somente 500 metros da Carla, ele morava com a mãe dele, ele tinha os cachorros dele que ele amava, levava para passear todo dia, ele saía, né, com a sua mãe, saía de férias com a mãe. Desde 2008, ele era treinador das crianças lá de uma liga juvenil, que coincidentemente, né, as crianças de lá têm 13 anos de idade, que é a idade de uma das vítimas, da vítima do Devon. E ele sim sempre foi considerado uma pessoa educada, porém quieta e discreta. Olha só isso, gente. Pra mãe, ele dizia que ele era um estudante de medicina. Então, pelo tempo que ele ficou ali na faculdade, né? Ficou na faculdade, ele na verdade já tinha se formado, ele era médico, só que ele fazia várias especializações, mestrados, então ele estava sempre estudando, né? A mãe tratava ele como o filho, né, do qual ela sentia orgulho, tipo, nossa, meu filho é médico e continua estudando, sabe? Mal sabia ela que ele só torrava o dinheiro. Do que ele vivia? Ele ganhou uma herança da avó, então ele torrava esse dinheiro, inclusive já estava acabando esse dinheiro, enquanto assim a mãe achava que ele estudava e que ele trabalhava, enfim, né, que era residente. Ele ia lá para a cidade vizinha, por isso que ele ia para outra cidade, no Starbucks de outra cidade. A mãe nunca ia achar lá, né? Os vizinhos também nunca iam achar. E ele ficava lá bebendo café e
pesquisando na internet. E aí, desde 2011, gente, eu achei curioso essa data, porque foi exatamente o ano que o pai dele morreu. Então, assim, ninguém relacionou isso, mas eu percebi. Então, a morte do pai dele liberou ele para fazer essas coisas, ou foi um gatilho, ou foi uma depressão, ou foi uma forma de fugir, ou já que o pai dele estava morto, ele poderia procurar coisas na internet que ele não tinha coragem de procurar com o pai vivo, sabe? Então, olha só, em 2011, ele começou, então, a colecionar, né, e a visitar muitos sites que tinham fotos íntimas com meninos e também vídeos nesse estilo com meninos. Então ele baixava um monte de coisa pro computador dele. Era coisa assim de 8.000 fotos e tipo 9.000 vídeos. Gente, era coisa pra caramba. E ele se alimentava disso todo dia. Então isso alimentava mais ainda a fantasia dele. Ele tinha uma fantasia preferida, né? A fantasia era um menino de uns 13 anos de idade chegar até ele pedindo ajuda, porque, né, ele, sei lá, aconteceu alguma coisa e tal, e ele ia se oferecer para ajudar e a proteger o menino, e aí eles iam ter relação, né? Então, assim era a fantasia dele, né? Tipo, a principal. Bom, e aí, apesar dele ter esses pensamentos, ele conseguiu segurar, guardar isso pra ele. Até que teve um dia, gente, que ele não conseguiu mais. Ele disse que num dos passeios que ele estava levando o cachorro, ele viu o Devin, o filho de 13 anos da Carla. E o Devin era exatamente o menino das fantasias dele. Então, ele pensou que queria muito aquele menino para ele, então ele elaborou esse plano na cabeça dele, seguindo a família, entrando nas redes sociais deles, sabendo toda a rotina, quem estaria na casa, por isso que ele estava esperando o George sair para trabalhar, até que finalmente ele decidiu que seria aquele dia. Então ele chegou na casa, a Carla atendeu e ele se apresentou como se ele fosse um conselheiro escolar da escola do Dave. E aí ele mostrou documento dele falso, né? Então assim, ele foi bem incrível e ela acreditou e ela acabou deixando ele entrar. Ainda por cima, ele começou a bater papo com a mãe e com o filho, né, de 13 anos, dizendo que por causa do bullying que o menino fazia com uma outra pessoa lá da escola, esse menino, ele tinha tirado a própria vida e tinha deixado até uma carta, né? E ele mostrou ali a carta. Então, depois de conversar, do pessoal realmente acreditar que ele era, né, essa pessoa quem ele dizia que era, provavelmente o menino ali devia estar achando a história bem estranha, né? Só que o que ele podia fazer? Foi nessa hora que ele mostrou a faca e ele pediu então para Carla prender os braços do filho, né, com as abraçadeiras que ele tinha levado, e ele fez isso então com as outras duas pessoas da casa, com a Simona e com o Dion, com o filho de 19 anos. Então ele disse para ela ir nos bancos e retirar dinheiro e levar o dinheiro para ele, que se ela fizesse isso, ele não ia fazer mal para ninguém da família. Só que aí, o tempo todo ele estava no celular, e ele dizia que estava em contato com um cúmplice, ele não estava trabalhando sozinho. Então ele estava mandando fotos para o cúmplice, estava conversando, e esse cúmplice estaria nas agências de olho, verificando se realmente ela iria sacar e se ela não iria conversar com ninguém. Então, por isso que mesmo ela tendo oportunidade de conversar com alguém, né, pelo menos no segundo banco, onde ela retirou a quantia maior, ela ficou com medo de falar com alguém, porque ela imaginou que alguém estava observando ela, e se visse que ela falasse alguma coisa, já ia mandar a mensagem pro cara que estava na casa dela, e ele ia, enfim, fazer maldade com toda a família dela. Quando a Carla voltou, o próprio Thomas prendeu ela, amarrou, e com todos os membros ali amarrados da família, ele pegou dentro da mochila dele os brinquedos de adultos que ele tinha levado, e ele começou a abusar do menino de 13 anos, com o próprio corpo e com os brinquedos. Foram 20 minutos de abuso, com a família toda presenciando aquela cena, e além de tudo, ele gravou aquilo que ele fazia. Ele gravou em 8 vídeos com o celular dele. Então, depois que ele terminou de fazer aquilo com o menino, a fantasia que ele sempre quis fazer, enfim, ele deu o golpe, né, de faca em todas as pessoas ali da casa, né? Eram golpes feitos na garganta. E propositalmente ele colocou fogo na casa porque ele queria apagar, né, os resquícios de DNA e as impressões digitais dele, o que
ainda bem, não deu certo. 2 dias depois que ele fez isso, ele postou no Facebook uma foto dos cachorros dele e desejando Feliz Natal para todas as pessoas. Chegando em casa naquele dia, ele ainda deu uma passada ali em frente à casa, né, como se fosse um curioso, porque todo mundo já sabia o que tinha acontecido, então ele foi fingir que, nossa, né, vim dar uma passada. E aquela tarde, ele levou a mãe para passear junto com os cachorros. Depois ele comprou com dinheiro roubado, ele comprou uma passagem para França. Ele levou a mãe dele para Paris, era aniversário dela, eles estavam comemorando. Depois comprou roupas de marca para a mãe. À noite, naquele dia, né, depois de tudo isso que aconteceu, ele saiu com os amigos, foi no cassino, torrou o dinheiro, enfim. Foi isso que ele fez, vida normal. Ele disse que ele não queria lembrar o que tinha acontecido, viver a vida dele normal mesmo. Bom, no laptop dele, além de tudo isso que encontraram, das fotos e tal, encontraram uma coisa, gente, que deixou todo mundo chocado. Perceberam que ele já estava procurando outras vítimas. Ele tinha basicamente um arquivo montado de 11 meninos diferentes. Eram 11 meninos bem parecidos com o Devon. Eles tinham entre 11 e 15 anos de idade. E eles perceberam que 2 desses meninos ele já estava perseguindo pela internet e já estava rastreando a vida. Então ele tinha anotações tipo, hoje é terça-feira, está todo mundo em casa. Sabe assim, ele estava realmente prestando atenção na rotina. E encontraram com ele, gente, uma sacola com vários apetrechos, né? Então, como eu falei para vocês, pode ser que ele já iria ali atacar novamente. A faca do qual ele cometeu o crime, ele não disse o que fez com ela e ela nunca foi encontrada. O julgamento dele aconteceu em 2016. Foram 4 dias de julgamento e a promotoria queria provar que ele era uma pessoa que não poderia ficar livre, que ele teria sempre que ficar preso, senão ele iria sair e fazer a mesma coisa. Queriam então que ele pegasse a prisão máxima, que era a prisão perpétua. Os 8 vídeos que ele filmou daquelas cenas que ele fez com o menino foram assistidos ali no tribunal de portas fechadas. O tribunal lá não é aberto a público e, na verdade, assim, não era um júri, tá? Eram somente psicólogos, psiquiatras que iam definir, então, o que fazer com ele. Algumas coisas não batiam com o que foi encontrado lá na cena do crime e com o que o Thomas disse. Por exemplo, ele disse que passou a faca no pescoço, né, de todos. Só que, por exemplo, do jeito que o corpo que o Dion estava, que era o irmão mais velho, isso não pôde ter acontecido. Então, de repente, pode ser que eles tiveram uma briga, que, né, ele tentou defender ali alguém, ele era um garoto de 19 anos, forte provavelmente, e no Dion, então, foram vários e vários golpes no corpo inteiro. O cara que trabalhava com ele, né, lá no treinamento que ele dava, né, de futebol, disse que ele nunca demonstrou interesse por nenhum dos meninos, não houve denúncia de nenhum dos meninos lá. Então, acredita-se realmente que ele não tenha feito nada contra ninguém, que a primeira vez que ele realmente fez alguma coisa tenha sido contra o Devon. Bom, a família da Simona nunca foi a público, nunca se dirigiu para a mídia, ela sempre quis ficar mais reclusa. Durante o julgamento, a mãe dela e a irmã assistiram o julgamento inteiro, elas estavam super mal, chorando, né? Super abaladas. O irmão dela mandou uma carta que o advogado leu, dizendo o quanto que ela está fazendo falta para a família, sendo que eles perderam o pai já quando todo mundo era jovem e eles se apoiavam um no outro, eles eram 3 irmãos muito unidos. E eles perderam, então, uma dessas forças. Os pais da Carla estão hoje por volta de 70 anos de idade. Eles se acabaram, sabe? Então, assim, o motivo da vida deles era a Carla e os 2 netos. Eles sempre se encontravam, sempre estavam presentes. A Carla era aquela alegria de pessoa, então sempre levantava o ânimo dos pais e eles perderam isso. O pai, ele não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de fazer terapia e a mãe também nem tem forças de fazer terapia. Entrou numa depressão profunda e fica só em casa. George, o companheiro da Carla, também estava lá no tribunal. Ele disse que ia escrever um livro e realmente esse livro saiu depois, né, contando toda a história e de como ele se sentiu mal por ser considerado um suspeito lá no começo, né? Bom, o juiz deixou bem claro que Thomas sabia o que estava fazendo e ele teve, durante o momento, durante os meses que planejou isso, ele teve a oportunidade de dizer não, de parar, de mudar as coisas
coisas e ele foi até o final. Então o que eles queriam saber mesmo é se ele poderia voltar a viver em sociedade com segurança, né? Segurança para as pessoas. O promotor, claro, disse que isso não era possível, ia sim pedir a prisão perpétua, principalmente porque há indícios que ele se tornaria um serial killer. Então ele já estava planejando fazer isso, já tinha uma lista de pessoas, já estava com a mochilinha toda montada ali para fazer de novo. E ele teve uma advogada de defesa, que é a defesa dada pelo Estado, né? Só que todo mundo assim falou mal dela. De certa forma, ela se achava que era uma atriz dentro lá do tribunal, ela fazia um teatrinho, falava de coisas, o relógio, tic-tac, tic-tac, sabe, que chega a irritar mesmo? Algumas vezes ela quis inclusive colocar a culpa nas vítimas, até que no final o próprio Thomas, ele mesmo teve consciência e falou: não, o culpado aqui nessa história sou só eu. Então, foi um negócio assim absurdo. E ela queria então que ele não pegasse a prisão perpétua, porque sim, ele poderia receber tratamento e voltar a viver em sociedade. Quem ia decidir isso então eram os psiquiatras forenses. Todo mundo da mídia achou, a família achou, a imprensa caiu em cima depois que eles foram comprados. Falaram que de alguma forma o Thomas ganhou os psiquiatras e eles falaram que sim, que ele poderia em algum momento da vida, recebendo tratamento, voltar a viver em sociedade. Então, por causa disso, o juiz não pôde dar a pena de prisão perpétua. Ele vai receber uma prisão e essa prisão, assim, ele só vai poder pedir uma liberdade condicional depois de ficar 20 anos preso. E aí vão averiguar se ele está apto ou não. Pelo que a gente vê, né, gente, nos casos que a gente conhece, quando uma pessoa é presa por esse motivo e ela volta à sociedade, ela volta a fazer a mesma coisa. A mãe dele, até hoje, ela não mora mais na cidade porque ela é perseguida, ela mora em outros lugares, mudou de nome, é a única pessoa que vai visitar o filho e é a única pessoa da qual o filho telefona, porque ele tem direito a telefonar algumas vezes por mês. Então Thomas terá que passar por uma terapia, terá que pagar uma indenização aos parentes das vítimas e também ele terá que pagar os custos judiciais. Olha que beleza, né? Então Thomas, que ficou a audiência inteira apático, olhando para baixo, parecia um homem calmo, pois é, né, as aparências enganam, e ele tem planos para o futuro também. Ele disse que vai fazer faculdade online enquanto estiver preso, pois é, né, agora, né, vai parar de procurar besteira na internet, então ele pode estudar, e quando ele for solto, ele pretende cuidar da mãe e também cuidar dos cachorros. Pois é. É isso aí. E aí, se eu achar uma cara de palhaço, eu vou colocar aqui na minha cara, porque é bem assim que eu tô me sentindo com essa história, né? Então, a gente vê, né, que é um país maravilhoso, é um país onde a criminalidade é baixa, onde é seguro de se viver, porém, né, a justiça poderia, né, deixar esse cara preso pra sempre. Mas, gente, não vai fazer falta, não tá fazendo falta. Enfim. Então, muito obrigada mais uma vez pro Yugi, que me indicou esse caso. E muito obrigada pra você que assistiu até o final. Um bom Natal pra você. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas estamos em semana de Natal, então um ótimo Natal pra você. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.